Shalom, meus irmãos. Graças ao Eterno, estamos aqui para participar de mais um discipulado, mais um estudo semanal, onde hoje nós vamos tratar sobre o tema a importância da ceia do Senhor. Em hebraico, Seudat HaAdonai, a ceia do Senhor. Nós vamos ler alguns textos da Palavra de Deus. Em específico, nós vamos trabalhar 1 Coríntios, capítulo 11. Podem abrir as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Irmãos, nós temos que saber responder a razão da nossa fé. O apóstolo Pedro, escrevendo, advertiu a igreja. Nós temos que saber por que celebramos e temos que estar baseado nos escritos, baseados e abalizados na palavra de Deus. Porque senão, como diz o apóstolo Paulo, qualquer vento de doutrina que soprar, nós podemos ser levados se a gente não tiver raiz, se a gente não tiver profundidade, se a gente não tiver conhecimento da palavra de Deus, ok? Hoje, quando você vai para a ala messiânica, o judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno, tem algumas alas do movimento judaico messiânico, dos judeus crentes em Jesus, que não celebram a ceia do Senhor, a Seudat HaAdon, a ceia do Senhor. Não celebram. Outros eles não celebram com qual afirmativa? Que a ceia do Senhor, ela é um ritual cristão, ok? E alguns vão dizer que ela teve origem com Constantino, ou Constantino contribuiu, né, para inserir esse costume no seio da igreja verdadeira. E por isso que nós temos que saber muito bem, saber explicar a razão da nossa fé, e como diz o próprio apóstolo Paulo, Judas, nós temos que combater, né, pela fé, nós temos que ter certeza da nossa fé e em defesa dela. E tem alguns que falam, não, a ceia do Senhor, esse costume, teve origem no paganismo, e eles chamam até de teofagia, né, que é o quê? É você comer, né? A prática de comer o corpo de um Deus. Então, há aqueles que defendem, não, nós não celebramos a ceia do Senhor, porque isso aí é uma crença pagã, olha só, isso é uma teofagia, é comer o corpo de Deus, isso não é bíblico, isso aí é pagão, ok? Então, temos essa ala e nós temos que saber responder a razão da nossa fé. É claro que quando você até vai para uma ala cristã que defende a transubstanciação, ou seja, o corpo, quando você dá a bênção do pão, quando você dá a bênção sobre o fruto da vide, o suco de uva ou o vinho, aqueles elementos se transformam literalmente no corpo, na carne e no sangue. Então tem uma
uma ala cristã, dentre elas a Igreja Católica, que defende que há uma transformação das substâncias. E aí, sim, né? Aí esse pessoal vai cair matando e falando, isso é teofagia, é comer um corpo de um Deus, isso é paganismo. Há quem diga também que, por exemplo, a ceia do Senhor nunca foi uma prática judaica, nunca foi uma prática bíblica, nunca foi uma prática da igreja do primeiro século, e que isso aí foi copiado, como eu disse, depois que Constantino reconhece o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, e ali foram inseridos várias práticas e costumes pagãos. Eles vão pegar e dizer, olha, o deus Mitra, no ritual do mitraísmo, o deus Sol dos romanos, que eles absorveram da Pérsia, existia o ritual de comer pão e tomar vinho, tomar suco de uva. O pão e o vinho é do mitraísmo. Mas, meus irmãos, por isso que nós temos que ter raiz, você tem que saber responder a razão da sua fé, você tem que ter profundidade na palavra, conhecer a Bíblia, conhecer o contexto das Sagradas Escrituras, para que você não seja levado por nenhum vento de doutrina, para combatermos principalmente esse tipo de ensino. Há uma outra ala mais conservadora que vai dizer o quê? Não, nós fazemos a ceia, mas nós fazemos ela anualmente. Nós fazemos só uma vez ao ano, que é durante a festa de Pêssar, durante a festa da Páscoa, que nós celebramos ali em Israel o 7º dia, na diáspora no 8º dia, nós celebramos a Seudat Hamashia, a ceia do Messias. Ok. Se essas pessoas elas celebram uma vez no ano, anualmente, ok. Haja vista que a festa da Páscoa, ela é a festa mais importante, na minha opinião. Primeiro, porque ela vai demarcar todas as outras festas. Segundo, é que a única festa onde o Eterno ele dá uma segunda chance para a pessoa celebrar. Tem a Pessa Sheni, a segunda Páscoa, para aqueles que estavam em viagem, para aqueles que estavam impuros, que aqueles que estavam doentes e não conseguiram celebrar a Pessa, a Páscoa bíblica. E aí o Eterno, depois de 30 dias, permite celebrar a segunda vez aqueles que não puderam celebrar a Páscoa. Então, esses que celebram a ceia anualmente, amém. E aí a gente tem que estar preparado para quê? Porque a Bíblia, principalmente o apóstolo Paulo, ele não vai limitar, nós vamos ler o texto de 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo, ele não vai limitar a Seudat Hadon, a ceia do Senhor, a uma única vez no ano. O texto diz, todas as vezes que vocês reunirem em meu nome. E é fato que todas as vezes que nós congregamos, todas as vezes que nós nos reunimos, nós reunimos em nome dele, em nome do Senhor e em nome do seu ungido, o Mashiach, o Messias, Yeshua, Jesus. Então está errado aquele que celebra toda semana? Não. Novamente eu repito, não está errado aquele que celebra toda semana, não está errado aquele que celebra uma vez no mês, não está errado aquele que celebra uma vez no ano, anualmente.
as Sagradas Escrituras vão nos dar essa liberdade. E aí, combatendo aqueles que acham que só deve celebrar uma vez ao ano, fazê-la anualmente, eu já mencionei o texto de Paulo aos Coríntios e vou me valer de um documento também, de um documento muito antigo, que é o Didaquê, ou Didaquê, que é um escrito antigo que ele vai datar da mesma época que foram escritos os evangelhos, as cartas de Paulo, no primeiro século. O Didaquê, segundo historiadores, estudiosos, ele foi escrito entre o ano 60 ao ano 90 depois de Cristo. Há uma ala de historiadores que vai dizer que ele foi escrito antes da destruição do Templo de Jerusalém. Então ele foi escrito antes do ano 70, o templo foi destruído no ano 70. Mas é consenso entre os historiadores que ele foi escrito entre 60 a 90 depois de Cristo. Então é um documento muito recente. Não é um documento do segundo século, do terceiro século, do quarto século, né? Que aí já entra Constantino e o reconhecimento da igreja, do cristianismo como religião do Império Romano, etc. E outro ponto importante, algumas igrejas, na época ali do primeiro século, chegaram a considerar o Didaquê, como um escrito canônico. Tá? E aí, eu vou ler duas partes importantes desse documento sobre a liberdade que os apóstolos, ou os primeiros discípulos dos apóstolos, que escreveram o Didaquê, ok? O que eu tenho aqui, ele é dividido em capítulos, então eu vou ler o capítulo 9 e o capítulo 10, ele é bem curtinho, tá? Diz assim, olha só, sobre a celebração da Eucaristia, tá? Eucaristia, eles vão mencionar aqui Eucaristia, significa literalmente ação de graças, tá? Por que usa-se essa expressão grega Eucaristia? Porque na Seudat Hadon, na ceia do Senhor, ou na peça, é dado como diz o Evangelho, e tendo dado graças, partiu e disse, esse é meu corpo. E tendo dado graças, pegou o cálice e disse, esse tendo dado graças, nós sabemos que em hebraico é a brachá, é a bênção do pão e a bênção do vinho. Então, por isso que ganhou o nome que hoje tem de Eucaristia, né? É até o pão que a Igreja Católica utiliza hoje, né? A hóstia, e tem todo aquele ritual da celebração do corpo, se chama Eucaristia. Então vamos lá, Didaquê, capítulo 9, são 5 versículos. O primeiro diz assim, sobre a celebração da Eucaristia. Aí os apóstolos, ou os primeiros discípulos escrevem, agradeça do seguinte modo,
Então, eles ensinam da bênção do pão. Em uma das nossas celebrações da ceia, eu até utilizei o didaquê, ou didarrê, para a gente fazer como os apóstolos escreveram. Versículo 2, assim, primeiramente, a respeito do cálice, nós agradecemos, Pai nosso, pela videira sagrada de seu filho Davi, que o Senhor nos fez conhecer por meio de seu filho Jesus. Sua é a glória para todo o sempre. Então é essa bênção do vinho, do cálice. Versículo 3. Então, sobre o pão partido, nós agradecemos, Pai nosso, pela vida e pelos ensinamentos que o Senhor nos fez conhecer por meio de seu Filho Jesus. Sua é a glória para todo sempre. Olha que lindo. Assim como, versículo 4, assim como o pão foi dispersado pelas montanhas e reunido para se tornar apenas um, que nossa igreja possa ser reunida até os confins do mundo dentro de seu reino, pois sua é a glória e o poder de Jesus para todo sempre. E aí, olha que interessante, aonde na Bíblia fala que só pode participar da ceia quem é batizado? Nós não temos uma proibição direta. Mas aí o didarrê, o didaquê vai dizer, no versículo 5 diz assim, não permita que beba ou coma da Eucaristia quem não foi batizado em nome do Senhor. Pois, a respeito disso, o Senhor disse, não deem as coisas santas aos cães. Olha que interessantíssimo. Então, eu quis ler o capítulo 9, porque ensina aqui como que os primeiros discípulos de Yeshua, os apóstolos, eles desenvolveram uma bênção especial sobre o cálice e sobre o pão. E nós temos aqui a ordenança também dos não batizados de não participarem da ceia do Senhor. E aí o didaquê, ele continua no capítulo 10, são só 7 versículos, diz assim, e depois de saciados, agradecei do seguinte modo. Olha que interessante. Na cultura judaica, e é até mandamento da Torá, depois que você alimentou, a gente tem o hábito de dizer um abrahá, uma bênção, uma oração, antes da refeição. Mas a Torá e a tradição judaica ensina que nós devemos agradecer também após a refeição. E é o que o didaquê vai dizer aqui, ó, depois de saciados, agradecei do seguinte modo, versículo 2, nós agradecemos, Pai Sagrado, por seu santo nome, que fizeste para habitar em nossos corações, assim como agradecemos pelo conhecimento, pela fé e pela imortalidade, que nos revelaste por meio de seu Filho Jesus. Sua é a glória para todo sempre. Versículo 3. O Senhor Todo-Poderoso criou todas as coisas em seu nome e deu aos homens o prazer da comida e da bebida, pois pelos quais eles devem lhe agradecer. E o Senhor nos deu alimento espiritual e vida eterna através de seu Filho. Acima de tudo, agradecemos porque és poderoso, sua é a glória para todo o sempre. Lembra-te, Senhor, da tua igreja e livra de todo mal, aperfeiçoando o seu amor, santificando, reunindo-a dos 4 ventos, no reino que preparaste para ela, pois seu é o poder e a glória para todo o sempre. Que a graça venha e que esse mundo possa consumir-se. Hosana ao Deus de Davi. Se algum homem for santo, permita ouvir. Se ele não for, deixe que ele se arrependa. Maranata. Amém. Olha que oração linda é feita após
a Seudat Hadon, a ceia do Senhor, na época dos apóstolos. E aí, eu termino com o versículo 7, e eu li tudo isso para focar no versículo 7 que diz: permita aos profetas que celebrem a Eucaristia ou a ceia do Senhor o quanto desejarem. Então, os apóstolos, meus irmãos, eles falaram: olha, permitam aqueles que têm profeta. E quem que é o profeta? Aquele que possui espírito de profecia, a nevoar, o Espírito Santo habitando. Se quiser celebrar, quantas vezes quiser, celebre. Ok? Então, os apóstolos aqui nos dão essa abertura para celebrar quantas vezes a gente quiser. E agora, um outro ponto importante, que eu iniciei falando que a ceia do Senhor, ela também sofre ataques, falando que ela tem origem no paganismo, que ela teve origem no mitraísmo. Meus irmãos, nós temos que ater primeiramente às Escrituras. E nós vemos nos evangelhos, os evangelistas narrando que Yeshua reuniu com seus discípulos e no Seder de Pessa, na cerimônia da Páscoa, ele pegou 2 elementos da Páscoa bíblica, que também é chamada Páscoa judaica, e deu um significado maior na Páscoa. Ele disse que o pão simbolizava o seu corpo e que o suco de uva, o fruto da vide, o vinho, simbolizava o seu sangue, o sangue da nova aliança. Então, é algo judaico. É algo judaico. Nós vemos que desde a época de Abraão, Abraão comeu pão e vinho com o rei de Salém, com Melquisedeque. Nós vemos Moisés com Jetro, seu sogro, depois das maravilhas que Deus fez ao tirar o povo de Israel do Egito, eles comem diante do Senhor. Então, comer, esse hábito de o comer cerimonial, o comer espiritual, é muito comum. Haja vista os pães da proposição que eram comidos pelos sacerdotes no tabernáculo, posteriormente no templo. E nós vemos que até os dias de hoje, o que é feito em cada lar judaico? Ao pôr do sol da sexta-feira, onde se celebra o recebimento do Shabat, come-se, faz o Kiddush, que é o quê? Comer pão e beber o suco de uva, ou vinho. Então, essa ideia de cear, até mesmo após, nós já aprendemos isso, após o Shabat, né? Lá, há o hábito de fazer uma ceia, despedindo do Shabat. É uma refeição, uma ceia, que é feita com pão e suco de uva, despedindo do Shabat. Chama-se em hebraico Melaveh Malká. E o Talmud, ele vai ensinar que essa refeição após o Shabat teve início com Davi,
Segundo o Talmud, Davi perguntou ao Eterno quando ele morreria. E o Eterno revelou para ele que ele faleceria em um Shabat. E aí, todo final de Shabat, isso está no Talmud, tá? Todo final do Shabat, no Moasset Shabat, ao término, após o sábado, ou imediatamente após o sábado, Davi, o que ele fazia? Ele fazia uma refeição com os membros da sua família, agradecendo ao Eterno por ele estar vivo mais um Shabat. E aí, essa refeição, ela ficou conhecida como o Seudat Davi, a ceia do Davi, a refeição de Davi, ou em aramaico, ela é conhecida como Malká Meshirra, a refeição do ungido, ou a refeição do Messias. E nós sabemos que há uma conexão muito profunda de Davi com Machia, porque o Messias, ele vai ser descendente de Davi. Ele é descendente de Davi. E aí, deu-se essa origem de fazer, todo sábado à noite, essa refeição Malká, Melavê Malká, ou Malká Meshirra, a refeição do Messias. Então, essa ideia de tomar o vinho e comer o pão, ela é totalmente judaica. E Yeshua vai dizer isso na sua ceia e fala, olha, eu desejei muito participar da ceia com vocês e sei que eu vou celebrar ela com vocês só quando chegar o reino, quando for estabelecido o reino. Por quê? Porque, inspirados na profecia de Isaías 25:6, haverá um banquete messiânico, haverá uma ceia messiânica quando o Messias vier e instaurar o seu reino. Yeshua várias vezes falou sobre esse banquete, Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 8, Apocalipse capítulo 19, tudo vai falar das bodas do Cordeiro, a ceia da boda do Cordeiro. Então, essa ideia de cear, essa ideia de comer pão e vinho, ela é totalmente judaica, meus irmãos. Então, eu estou citando aqui Talmud, estou citando aqui tradição judaica, estou citando textos bíblicos. Para quê? Para refutar todos esses argumentos que eu levantei aqui para desqualificar, descredenciar a nossa celebração da Seudat Hadon, da ceia do Senhor. Ok? E aí agora vamos, então, partir para falarmos propriamente do tema, que é falarmos sobre a importância da ceia. E antes mesmo de entrar no texto de 1 Coríntios 11, eu convido vocês, pode deixar marcado aí, mas eu convido vocês aí no Evangelho, João 6,35, onde Yeshua, ele se declara o pão da vida. Eu quero que vocês tomem nota, vocês anotem, tá? João 6:35, o texto diz assim: Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E o que crê em mim nunca mais terá sede. O Messias, na tradição judaica, ele é conhecido também como pão. Não é à toa que ele viria de Belém. Beit Lehem, em hebraico. Por que o Messias nasceu em Belém, em Beit Lehem? E o que significa Beit Lehem? Casa do pão.
casa do pão. Então, um dos títulos do Messias é pão. E ele se declarou aqui em João 6:35, que diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. E aí, agora vamos ler o versículo 48 ao 51, em que ele vai reafirmar: eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná, ou mã, e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. E aí os discípulos e a multidão não entenderam essa mensagem dele, tanto que após este ensinamento que ele deu na sinagoga de Cafarnaum, vários discípulos o abandonaram. Mas vamos prosseguir. Versículo 53. Então Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come, e aqui a importância da ceia, versículo 56. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aqui está a importância da ceia. Ao participar da ceia, nós criamos um vínculo de pertencimento. Quem come a ceia tem parte com ele. Quem não come a ceia não tem parte com ele. Não está em comunhão com ele. Não está em conexão com ele. E aí o texto continua. Vamos ler até o 58 e a gente termina. Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Então, meus irmãos, quando eu deixo de participar da ceia, eu estou deixando de confirmar o meu pertencimento ao Messias, a minha conexão com ele, a minha vida eterna. Aquele que não come a carne e o sangue não tem a vida eterna. Então, eu não posso me privar de participar da Seudat Hadon, da ceia do Senhor, que é o símbolo do comer o corpo e beber o sangue. Ok? E agora, então, vamos para a gente caminhar para o fim do estudo. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17. Primeira coisa que eu quero falar é que muita gente é uma tradição, né? A maioria das igrejas, quando vai celebrar a ceia, lê 1 Coríntios capítulo 11. E por que não lê os evangelhos? E lê 1 Coríntios 11.
Muitos desconhecem o porquê da preferência. Mas o porquê da preferência de ler 1 Coríntios 11 é que 1 Coríntios 11, 17 a 34 é o registro mais antigo da última ceia. Os evangelhos que nós temos são posteriores a este relato de 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11 é o relato mais antigo que nós temos da ceia do Senhor, da Seudat Hadon, da instituição desse significado sobre os elementos da Páscoa bíblica, da Páscoa judaica, ok? Então vamos lá. 1 Coríntios 11, 17 diz assim: disto não posso louvar-vos, vossas assembleias, longe de vos levar ao melhor, vos prejudicam. Pode, eu sempre pergunto, pode um culto nos piorar espiritualmente do que melhorar? Pode. Paulo está dizendo isso no versículo 17. Dito isso, não posso louvar-vos, vossas reuniões ou vossas assembleias, longe de vos levar ao melhor, vos prejudicam. E aí ele continua, versículo 18, em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em assembleia, há entre vós divisões, e em parte eu creio. E aí ele vai dizer que não é ruim de tudo ter facções, divisões no seio da igreja. Versículo 19, é preciso que haja até mesmo cisões entre vós, a fim de que tornem manifestos entre vocês aqueles que são comprovados. Então é nas cisões, é nas dissensões que mostra quem realmente é e quem não é dentro do seio da igreja. Então não significa que a pessoa está frequentando a igreja, que ela pertence à igreja. Há atitudes dela que são antibíblicas. E que vai chegar um ponto que essa pessoa ou ela muda, ou ela vai sair da congregação, da assembleia, da igreja. Ok? É o que Paulo está dizendo. E aí, versículo 20, ele diz: quando, pois, vos reunis, o que fazeis não é comer a ceia do Senhor. Cada um se apressa por comer a sua própria ceia. E enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Então Paulo está dizendo, olha, a ceia de vocês fazem um comer comunitário, cada um leva um certo tipo de alimento e vocês jantam. A palavra ceia vem de jantar, tá? Então a ceia, o que é? A ceia propriamente dita não é comer um pedacinho de pão e tomar um copinho pequeno de suco de uva. A ceia é um jantar. E quem conhece de cultura judaica sabe que antes de uma grande refeição, come-se, consagrando aquele jantar, aquela refeição, dá a bênção do pão e dá a bênção do vinho, do suco de uva. E aí o que estava existindo dentro da igreja de Corinto? A pessoa levava o alimento e ela mesma comia o alimento. E aquele que era pobre
e que ali ele iria saciar a sua fome, iria comer algo que nem é habitual dele comer, ele saía da reunião com fome. De novo, eu vou ler o versículo 21. Cada um se apressa por comer a sua própria ceia, e enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Então, perceba, na ceia do Senhor, a ceia do Senhor, o elemento ali, a comunhão, né? Porque todos participam do mesmo pão e bebem do mesmo fruto da vide. A ceia estava sendo profanada por glutonaria e bebedice, embriaguez. A ceia estava sendo profanada por irreverência. E aí um ponto importante que muito pastor não gosta de mencionar é esse versículo 20, 21. Enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. E aí eu pergunto, pode se embriagar com suco de uva? Opa! Então o que eles utilizavam na ceia nem era suco de uva, como nós temos hoje. Então era vinho. Porque era costume, e é costume judaico, utilizar o vinho. Só que não é de se espantar. Hoje, quando você pesquisa, você vai ver que o índice de alcoolismo em Israel é um dos mais baixos do mundo, se não o mais baixo. E principalmente o vinho. Por quê? Porque o vinho, ele tem esse simbolismo espiritual. Então, eles não profanam dessa forma de utilizar o vinho para se embriagar. É algo espiritual, é algo da cultura. Então, para a gente defender uma doutrina, um ensino, um costume, uma tradição da igreja, a gente não pode ferir o texto. Igual muitos pastores ferem o texto para defender os seus dogmas. Mas vamos nos ater ao que é importante. Mais importante. Versículo 22. Paulo diz: não tendes casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Hei de louvar-vos? Não, neste ponto não vos louvo. Então, o que Paulo está dizendo aqui? A ceia do Senhor estava sendo profanada por discriminação. Discriminação social dentro da igreja, na ceia do Senhor, no jantar, onde era dado a bênção do pão, a bênção do vinho, e invocada o simbolismo do sangue e do corpo do Messias. Então, Paulo repreende a igreja nesse sentido. E aí, ele entra agora no versículo 23, no relato mais antigo que nós temos da ceia. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que lhes transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão. E depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Olha o que Paulo está dizendo. Então, o Senhor pega o pão e depois de dar graças, por isso vem a palavra aí, Eucaristia, que significa dar graças.
Mas para nós que conhecemos a cultura judaica, o Senhor Jesus, o Senhor Yeshua, ele deu aqui a brachá do pão. Baru atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que tira o pão da terra. Essa é uma bênção milenar. Então, Yeshua pega o pão, dá a brachá, dá a bênção do pão, e depois ele parte e dá um novo significado. Este pão aqui, que lembrando, esse aqui não é um pão fermentado, é um pão sem fermento. Esse relato aqui é da celebração de Yeshua com seus discípulos da Páscoa. Na Páscoa, o judeu não come fermento, não come nada fermentado, nada que sofreu fermentação de sementes. Porque senão você pode questionar, mas o vinho também ele é fermentado. Sim, o vinho ele sofre fermentação, por isso que ele embriaga. E aí, esse pão aqui é um pão sem fermento. Nós vemos aí várias igrejas utilizando um pão inchado, um pão com fermento para simbolizar o corpo de Cristo. Está errado. O pão que Cristo utilizou foi a matzah, o pão asmo, o pão sem fermento. Por quê? Fermento na Bíblia simboliza o quê? Acautelai-vos do fermento dos fariseus. É algo ruim. Fermento na Bíblia simboliza o pecado. Não sabeis vós que um pouco de fermento leveda toda a massa? Fermento é símbolo de pecado. E Cristo, o corpo de Cristo foi um corpo sem pecado, sem fermento, pão asmo. Então nós devemos restaurar os elementos corretos da ceia. O pão deve ser um pão asmo, um pão sem fermento, para simbolizar o corpo de Cristo, que foi um corpo sem pecado. Ele morreu, ele sem pecado, como um sacrifício perfeito, que é para Deus. Então, ele pega o pão sem fermento, dá a brachá, que nós já ensinamos aqui, a bênção, e diz: isto é o meu corpo que é para vós, fazei isto em memória de mim. Então, a ceia é zikaron, a ceia é um memorial. A ceia é um memorial. Então, a gente tem que trazer a memória. Nós temos que trazer à memória a morte do Senhor. É o memorial. Versículo 25. Do mesmo modo, após a ceia da Páscoa, também tomou o cálice. E nós sabemos que aqui é o terceiro cálice. Na época que Yeshua celebrou a Páscoa, existiam 4 cálices. Em Lucas capítulo 22, a gente percebe mais de um cálice. É o evangelista que nos dá esse detalhe. Versículo, salvo engano, 17, ele vai utilizar um cálice. E depois, após a ceia, ele pega um outro cálice. Então, o evangelista Lucas é o evangelista que vai nos narrar que existia mais de um cálice na ceia, na Páscoa de Yeshua. Nós sabemos que são 4 cálices utilizados durante o Seder, durante o jantar de Páscoa. O cálice da santificação, o cálice da libertação, o cálice da redenção e o cálice da adoção. E Yeshua pega o terceiro cálice, que é o cálice da redenção. E como é que eu sei que ele é o terceiro cálice que ele pega? E
E é perfeito essa tradição, porque ele pega justamente o cálice da redenção, para falar que a redenção será feita através do seu sangue. Como é que eu sei isso? Por causa do ceder, da ordem do jantar. Toma-se 2 cálices, o cálice da ação de graça ou da santificação e o cálice da libertação antes do jantar. Após o jantar, pega-se o 3º cálice, que é o cálice chamado cálice da redenção. E aí o evangelista, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, do mesmo modo, após a ceia, tomou o cálice. E a gente sabe que é o cálice da redenção, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Então, do mesmo modo, após a ceia, após o jantar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Ok? Yeshua pega, os evangelistas vão dizer que ele pega também o cálice do vinho e dá graças. Aí ele dá a bênção do vinho. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que criaste o fruto da videira. Amém. Esse é a bênção do vinho. E aí, depois de dar a brachá, de dar a bênção, ele dá um novo significado para aquele cálice que já era chamado cálice da redenção. Ele vai dizer, olha, esse cálice é a nova aliança em meu sangue. Tenham esse lembrete, todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Então, o sangue da nova aliança. E o que é a nova aliança? Aonde que nós temos essa expressão nova aliança? E o escritor aos Hebreus vai, quando ele fala da nova aliança, ele vai citar Jeremias 31, 31 a 33. Fala da nova aliança, que é a lei de Deus escrita na nossa mente e no nosso coração. Yeshua jamais aboliu a lei. Ele mesmo diz em Mateus 5,17, nem pensem que eu vim abolir a lei aos profetas. Eu vim plerosai, eu vim encher, literalmente. Eu vim completar, eu vim trazer a plenitude, eu vim trazer o verdadeiro significado, eu não vim abolir nada. Eu vim levar a vocês a viver a essência, a plenitude da instrução de Deus. Isso é nova aliança. E nós só conseguimos isso pelo poder do sangue do Messias. Então, novamente, ele diz, fazei-o isso como um memorial para mim. E é interessantíssimo. A ceia é um memorial. Lembrando de novo, esses elementos que Yeshua utiliza, ele utiliza da ceia, da Páscoa judaica, da Páscoa bíblica, o pão asmo e o suco de uva ou vinho. E ele diz, olha, isso aqui é um memorial, a ceia é um memorial. E o que é feito na Páscoa? Na Páscoa, os judeus de todo mundo recontam a história das pragas e a saída do Egito. Então, a ceia como memorial, ela deve ter em mente isso, que na Páscoa bíblica, na Páscoa judaica, é recontada a história do Êxodo. É recontada a história do Êxodo. Isso é memória, isso é memorial. Porque eu vejo em vários lugares celebrando a ceia do Senhor, mas o camarada ele está falando de dízimo. O camarada ele está falando de muro de Jericó.
Está falando de parábola do semeador, está falando de oferta, está falando de construção da igreja, está falando disso, daquilo. O culto da ceia, ele é um memorial, é para ser recontada a história da cruz, do sofrimento de Cristo. Não tem outra mensagem nesse dia. É a mensagem da cruz, do sofrimento, do suplício que Yeshua teve que passar, sofrer por causa dos meus, dos seus, do nosso pecado. Da vitória que ele teve sobre a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E olha o versículo 26. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Esse versículo 26 aqui é muito importante. Por quê? Porque nele nós temos o propósito da ceia e a duração da ceia. Propósito e duração. Vamos lá de novo. Todas as vezes que comeis deste pão e bebeis desse cálice, propósito, anunciais a morte do Senhor. Até quando? Duração. Até que ele venha. Porque quando ele vier, nós vamos participar das bodas do Cordeiro, da ceia messiânica com ele. Como ele disse, vocês vão participar, eu vou participar com vocês agora só no reino dos céus, no reino de Deus. Versículo 27. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber desse cálice. Tem que fazer um autoexame, tem que fazer uma análise, uma introspecção, tem que olhar para dentro de si. Paulo está dizendo, porque todo aquele que comer indignamente, ele vai ser culpado do corpo, de profanar, de ter matado, vai ser réu do corpo e do sangue do Senhor. E o que a igreja de Corinto estava fazendo? Estava comendo indignamente, estava profanando a ceia por glutonaria, por embriaguez, por discriminação, estavam demonstrando irreverência para com a ceia. Quando eu demonstro irreverência, discriminação, quando eu profano a ceia, eu sou culpado do corpo e do sangue do Senhor. E Hebreus 10, 28 a 31 diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é profanar o sangue do Filho de Deus, insultar o Espírito da graça. Maior julgamento virá sobre aqueles que profanarem o sangue da graça, o Espírito da graça e o sangue do Filho de Deus pisar. Então, quando eu deixo de celebrar a ceia por qualquer coisa que seja, que não seja relevante, eu estou tratando a ceia com desdém, com irreverência. Ceia do Senhor você não perde. Ceia do Senhor você não deixa de celebrar. Salvo se você estiver doente, salvo se você estiver impossibilitado de ir ao culto. Tanto que a ceia é tão importante que aquele que está enfermo, está em possibilidade de participar, o pastor deve ir até ele e levar a ceia para ele celebrar.
Porque o discípulo ele não pode ficar sem a ceia. Porque ceia é pertencimento, nós aprendemos aqui, ceia é comunhão, é Cristo está em nós e nós nele. Participar da ceia é confirmar a sua vida eterna. Então eu não posso deixar de celebrar a ceia por desdém. Ah, hoje eu não vou não. Ah, tá chovendo. Ah, eu tô cansado. Ah, tá longe. Ah, eu vou ter que ir a pé. Quando você faz isso, você mostra desdém. Pelo maior símbolo de sacrifício, que foi um justo morrer por pecadores. Foi uma pessoa sem pecado se entregar à morte mais algoz, mais terrível que já existiu, foi a morte por crucificação que os romanos faziam, de ser exposto à vergonha, de ficar nu ao madeiro. E aí eu deixo de participar da ceia por qualquer coisa. Isso mostra irreverência. Eu não estou mostrando que eu estou digno. Mas eu não estou dizendo também que você deve celebrar de qualquer maneira. Ele diz: por isso, por conseguinte, cada um examine-se a si mesmo. Então tem que fazer uma introspecção, uma autoanálise. E é por isso que na ceia nós oramos. Porque um dos significados, eu já ensinei isso, um dos significados da palavra oração em hebraico é lehit palel. Lehit palel. Oração significa julgar a si mesmo. Porque quando eu estou orando, eu estou me autoexaminando. Eu estou fazendo uma introspecção, eu estou olhando para dentro de mim. Lehit paler, eu estou olhando para dentro de mim, eu estou me julgando a mim mesmo. Na oração eu julgo a mim mesmo. Eu reconheço como eu sou falho, como eu sou pecador, como eu erro, como eu peco. Então, por isso é necessário ter oração na ceia, porque eu tenho que fazer uma autoanálise para eu não participar da ceia também de forma indigna. Não posso. E aí, para a gente concluir, Paulo vai dizer no versículo 29, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Se você participa da ceia de qualquer jeito, se para você é mais um culto, se para você é só mais uma liturgia, você está participando da ceia de forma indigna, você não está discernindo o corpo de Cristo, a seriedade que é. Qual que é a seriedade? Quando eu tomo a ceia de forma indigna, eu sou culpado da crucificação do Senhor. Eu sou culpado, eu estou bebendo, não é a ceia, eu estou bebendo é juízo. Eu estou bebendo é condenação sobre mim mesmo. É como beber veneno. Então Paulo está dizendo, pois aquele que come e bebe sem discernir, o que é aquele que participa indignamente? Aquele que não consegue discernir o que é a ceia, não consegue discernir o que é o corpo do Senhor. A palavra discernir significa perceber claramente, compreender, perceber, entender e principalmente diferenciar.
Eu tenho que diferenciar esse momento de todos os outros momentos da minha vida. É o momento áureo, máximo da fé. É quando eu simbolicamente me assento à mesa para participar do corpo e do sangue do Senhor. Alimentado do alto sacrifício de Cristo por mim na cruz. E se eu não perceber isso claramente, se eu não compreender, se eu não entender, se eu não diferenciar esse momento, eu estou tomando a ceia sem discernimento. Então, a condenação, eu participar da ceia, bebendo juízo, bebendo condenação, comendo e bebendo condenação e juízo, é quando eu não percebi, quando eu não entendi o que é a ceia do Senhor. Aí eu bebo juízo. Aí eu bebo condenação. Então eu tenho que entender o que é a ceia. A seriedade que é a ceia do Senhor. Quando eu entendo a seriedade da ceia, e é o que Paulo traz aqui aos Coríntios, eu não vou ter irreverência, eu não vou discriminar ninguém na ceia, eu não vou cometer o pecado da glutonaria, da embriaguez, como a igreja de Corinto estava fazendo. Os crentes estavam se embriagando. Olha só, versículo 30. Aí Paulo vai explicar: eis porque há entre vós tantos débeis, ou seja, fracos, e enfermos, doentes, e muitos morreram. Então, olha só, o eu tomar a ceia de forma indigna, aí depois a pessoa está orando para o Senhor curá-la, porque ela não sabe por que ela está enferma. Eu vou responder: a maioria dos seguidores de Yeshua estão enfermos porque desdenham da ceia, não têm reverência para a ceia, não sabem diferenciar a ceia, aí ficam doentes, aí ficam fracos espiritualmente. Eu estou te explicando aqui porque que você olha e, nossa, mas fulano, de repente, apostatou da fé. Nossa, logo fulano, nossa, logo ciclano, eu não imaginava nunca. Sabe o que é isso? É participar da ceia sem discernimento, participar da ceia de forma indigna. Aí a pessoa fica fraca espiritualmente e ela fica doente. E aí Paulo vai dizer: e muitos morrem. Tomar a ceia, participar da ceia é algo tão sério que muitos morrem. Na época apostólica, morria literalmente. Por quê? Porque havia um nível de santidade e espiritualidade muito mais elevada do que nos nossos dias. Mas ainda há hoje. Tem muita gente que não entende: nossa, mas fulano morreu de forma prematura. Eu respondo: participou da ceia de forma indigna. Participou sem discernir o que é o corpo e o sangue do Senhor. Desdenhou, tratou com irreverência. Ah, mas ele não teve o estudo que nós estamos tendo hoje. Não precisa-se, irmão e minha irmã, de muito conhecimento. Sabe o que tem que haver? É o princípio da sabedoria, que se chama temor. A pessoa não precisa nem saber ler e escrever, que ela tem temor a Deus. Tem que ter temor. O temor é o princípio da sabedoria. Já dizia o sábio Salomão. Então, quando eu participo da ceia de forma indigna, eu estou bebendo condenação, eu estou bebendo juízo, porque eu não discerni, eu não percebi, eu não compreendi
eu não entendi, eu não diferenciei a ceia, o culto da ceia dos demais cultos. Eu não discerni. Então, meus irmãos, eu gosto sempre de usar também o inverso, porque senão fica parecendo que a gente está sendo os pregadores só do Apocalipse. Mas olha que interessante, o versículo 30. Se aquele que celebra a ceia de forma indigna, sem discernir, se ele atrai para si fraqueza, enfermidade, doença e morte, o inverso também é verdadeiro. Quando eu tenho temor de Deus para participar da ceia, quando eu lerrit palel, quando eu julguei a mim mesmo, fiz uma autoanálise, pedi perdão ao Eterno por todos os pecados que eu cometi ali. Se eu pequei contra o meu irmão, eu tenho que ir até ele para me consertar. Existe o pecado que você comete contra Deus e existe o pecado que você comete contra o próximo. Então preste atenção nesse detalhe. Mas enfim, se eu participar da ceia de forma digna, correta, o inverso também é verdadeiro. Se eu participo de forma indigna, eu recebo fraqueza. Se eu participar da ceia de forma digna, eu recebo força. Força para vencer a carne, força para vencer o mundo, força para vencer o pecado, força para vencer o diabo. Se eu participar da ceia de forma indigna, eu recebo doença. Se eu participar da ceia de forma digna, eu recebo saúde. Eu sou sarado, eu sou curado, eu sou restaurado, eu tenho meu espírito, minha alma e meu corpo sarado, curado, ao participar da ceia de forma digna. Se eu participar de forma indigna, me causa morte física, morte espiritual, o inverso também é verdadeiro. Se eu participar da ceia de forma digna, eu recebo vida. E vida em abundância. Eu recebo vida eterna, é o que Yeshua falou. A minha carne é bebida, a minha carne é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Aquele que come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. Então, quando eu participo da ceia, eu estou participando da vida eterna, eu estou confirmando a minha salvação e a minha vida eterna. E eu recebo vida. E vida em abundância, vida em todas as áreas. E aí Paulo conclui: se nós nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, por seus julgamentos, o Senhor nos corrige. Então, vamos aceitar a correção do Senhor. A palavra diz: o Senhor corrige aquele que ama. Para quê? Para que não sejamos condenados com o mundo. E aí Paulo conclui: portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns pelos outros. Não seja glutão e beberrão, espera um pelo outro. Versículo 34, e se alguém tem fome, come em casa, a fim de que não vos reunais para a vossa condenação. Quanto ao mais, eu o determinarei quando aí chegar. Amém, meus irmãos. Amém. Então, meus irmãos, hoje nós tivemos um estudo onde nós tratamos a importância da ceia, refutamos alguns ataques que a ceia sofre e falamos da seriedade que é a ceia do Senhor. Shalom, shalom, meus irmãos.